Lobarro do Arthur Protásio aqui com o Renan Thunderbolt. Oh, yeah. E, pra você que não sabe, mas deveria saber, prova de que você não está vendo os créditos dos vídeos, Renan Thunderbolt é editor dos vídeos do Lobarro. Eu edito essa bagaça aqui. Exatamente. Então, nesse momento, ele pode botar o efeito que ele quiser. E é sempre uma deixa muito malandra, né? Porque aí eu lanço um trabalho pra você e aí você pensa, que saco, vai ler e um GIF voando. Mas a gente tá aqui. Vai ser tudo JPEG, hein? JPEG? Com aquele fundo azul, né? Tipo, nojento, sem transparência, né? Sem transparência. Já que a gente tem que ser transparente aqui, a gente tá com um vídeo no melhor estilo Level Up, ou seja, é um bate-papo descontraído, mas com um assunto específico para ser abordado, com uma análise pra gente tocar. E a análise que a gente quer abordar hoje não é um jogo especificamente, mas, ao contrário dos outros episódios, que foi com o Pedro Mizukami, que era sobre o Kentucky Route Zero, e com o Pixel DJ, que era sobre música em jogos. Exatamente. Mas então, onde que nós estamos? Estamos exatamente na Campus Party, no São Paulo Expo aqui. Hoje é agora já virou dia 6 de fevereiro de 2015, são as 2 da manhã, porque eu tô cansado pra caralho. Mas onde é que a gente quer chegar? A Campus Party é um mega evento anual de tecnologia que reúne uma pancada de coisa, reúne um monte de palcos que tem cada um conteúdos diferentes, com diferentes curadorias e temáticas. Então, o palco Marte, que é o palco que eu vou falar, é sobre jogos. Agora, embora tenha muito conteúdo, um dos pontos que a gente vai abordar é que não necessariamente é fácil você achar o conteúdo que é bom e o conteúdo que te interessa. Você tem que peneirar. O conteúdo bom muitas vezes não vai estar em evidência. Assim, eu acho que o que vai estar mais em evidência é a farofa ruê, né? Sim, porque o ruê sempre está em evidência e às vezes, além de você peneirar muito, você não consegue dar todo o tempo para tudo que você quer. Afinal, tem uma palestra muito legal num lugar, tem um workshop muito bom em outro, e às vezes o tempo bate e você vai ter que escolher um do outro e não dá para aproveitar tudo. Obviamente, porque o evento é gigantesco, mas você tem que se programar muito bem se você quer ir numa Campus Party e aproveitar tudo que ela tem, porque realmente você fica dividido entre descansar, entre assistir uma palestra, fazer um workshop. Então você tem que se planejar muito bem para ver o que você quer absorver desse lugar que realmente tem muito conteúdo para oferecer. Um exemplo nítido disso aconteceu hoje. Eu e o Renan, a gente passou o dia aqui na Campus Party, então a gente gravou vídeos, inclusive o nosso Por Que Jogar do 80 Days foi gravado aqui. Por quê? Porque na verdade boa parte do espaço da Campus Party é uma série de mesas, parece umas mesas de refeitório, só que em vez de ter comida, elas têm cabos de rede e as pessoas plugam esses cabos de rede nos seus computadores. Então muita gente vem pra cá meio que pra virar uma espécie de colônia de férias, né? As pessoas vêm, botam os seus computadores, às vezes é laptop, às vezes é desktop, e fica lá. Tem gente que fica vendo anime, tem gente que fica jogando, e às vezes não é nem jogando um com o outro, é jogando single player, assim. Eu tenho minhas dúvidas em qual a verdadeira eficácia, assim. Eu acho que é legal pela sensação de pertencimento, você tá com seus amigos, mas assim, muita palestra que acontece aqui você pode acompanhar online, não só as palestras você pode acompanhar online, mas assim, muitas coisas, às vezes você vê muita gente reunida aqui só pra estar ocupando um espaço físico, mas sem interagindo com os outros. Eu acho que a graça de você estar aqui é de você estar sempre em interação com as outras pessoas. O que é um caso bastante evidente que eu acho que aconteceu e que a gente aproveitou bem hoje, né? Sim. Teve uma palestra aqui no Palco Sol, que o Renan estava empolgadaço para ver youtubers que trabalham com a discussão de ciência e educação, que é um tema assim fantástico. Enquanto ele estava vendo essa palestra, que eu também estava gostando, eu falei, tá rolando um workshop de roteiro para história em quadrinho, me interessa muito ver isso. E o workshop, inclusive, não era nem filmado, então eu pensei, caraca, vou porque esse é o tipo de atividade que se eu não pegar agora eu não vou pegar mais, entendeu? E aí você faz contatos legais, porque você começa a conversar com os caras. Eu comecei a conversar com o Rafael, que era o cara que tá dando o workshop, que é roteirista e editor de quadrinhos. Então foi uma experiência muito bacana. O Renan tava aqui no Palco Sol assistindo, fala um pouquinho, porque eu lembro a galera toda, é o Pirula, né? Então, aqui no Palco Sol tava 3 youtubers muito conhecidos da parte de ciência, que é o Pirula, o Átila, que faz o Nerdologia, e o Manual do Mundo, o Iberi, eu acho que desses 3, assim, o mais conhecido e o de mais longa data no YouTube. Eles estavam abordando como que... Aí a buzina, ó a buzina, viu? Como esses caras são filhas da... Pode falar a palavra? Buzina, filhos da buzina. Então, eles estavam abordando como que é essa relação entre YouTube, ciência
como o público recepciona esse tipo de mídia, esse tipo de conteúdo. E foi uma palestra muito interessante, aconselho muito que vocês assistam, se vocês tiverem oportunidade. Pra quem gosta, dá pra ver o link. Assim, todas as palestras vão estar disponíveis no site da Campus Party, então caçem aí. Clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui, clica aqui. E assim, pra quem gosta de YouTube, gosta de ciência e quer conhecer um pouco mais como funciona essa pegada do YouTube mais científica e como eles fazem, como eles trabalham com ciência de uma forma, sabe, fenomenal. Tanto Pirula, o Manual do Mundo, o Nerdologia, eles têm uma abordagem científica em áreas diferentes, assim, com pegadas muito diferentes, e é incrível o jeito que eles trabalham com isso. E tive a felicidade de conhecer o Pirula e o Átila, que foram incríveis. Nossa, os caras são sensacionais e que eu tenho muito como uma referência no YouTube, porque eles trabalham muito bem essa parte científica, de você embasar o que você está falando, de você dar credibilidade às suas palavras, que é muito importante você fazer isso. Afinal, isso que diferencia você de uma crítica construtiva, de uma abordagem mais analítica sobre um assunto, assim como o Arthur faz, que ele simplesmente não pega assuntos de jogos e trata como um leigo. Ele é um especialista na área, ele é um cara estudado, ele já esteve na parte acadêmica, ele já esteve na parte... a mesa que eu vou participar amanhã é um exemplo disso, que a mesa discute, aí a gente até faz uma conexão, né? Eu estava no workshop de roteiro para história em quadrinhos, porque eu sou roteirista, escritor, designer de narrativas, ou seja, eu crio histórias para diferentes mídias, essa é a natureza da minha produtora, que é a Fableware. Mas enquanto eu estava no workshop de roteiro, o Renan estava nessa mesa, ou nessa atividade aqui com os youtubers de ciência, que já é uma coisa que me interessa pra caraca também. Depois a gente foi pro Palco Marte, onde estava rolando um campeonato de Porcupine. Então assim, você vê que tem conteúdo para todos os gostos. E por exemplo, a mesa que eu vou participar hoje, dia 6, ela é uma mesa voltada para discutir academia e mercado de jogos. Ou seja, é exatamente o que o Renan está falando. Eu tenho uma experiência como pesquisador, trabalhei durante anos na FGV, como pesquisador de jogos, coordenando um projeto de pesquisa de Game Studies, voltado para liberdade de expressão, censura, direito autoral, cultura digital, etc. Narrativa também. Narrativa! Aí, por exemplo, eu trabalhei como pesquisa, fiz meu mestrado na área de narrativa e jogos. Minha dissertação de mestrado foi um documento pensando o que eu posso levar da academia para o mercado, quase como se minha pesquisa fosse um manual de prática do tipo, para que a narrativa serve, por que ela é importante, quais são os principais pilares dela, como que a narrativa se comunica com design, que se comunica com jogo. São 3 elementos que se conversam toda hora. E também, outra coisa muito importante, quando eu escrevi minha dissertação, eu falei, uma coisa eu sou pesquisador que estuda, mas o que o jogador pensa? Então eu tenho uma pesquisa de campo na minha dissertação, que vai e pega os top 5 jogos de acordo com um questionário que eu lancei para diversos jogadores, foram mais de 300 pessoas entrevistadas. Então, sabe, existe um cuidado com essa pesquisa. Mas eu não sou uma pessoa que, a princípio, quer seguir uma carreira acadêmica. Eu quero pegar todo esse conhecimento que eu adquiri na academia e levar isso para o mercado, através da minha produtora, através da Fableware. Então a mesa é exatamente sobre isso. Poxa, o que eu aprendi no mercado, o que eu aprendi na academia, mas que eu posso levar para minha produção no mercado. Eu acho que existe muitas vezes... Eu acho que muitas vezes existe um mega abismo, sabe? Um vão entre academia e mercado. E, tem muita coisa que dá pra se comunicar aí, entendeu? E pra mim tem tudo a ver com o YouTube, sabe? O Ludobardo, ele é um canal de análise crítica. E o gameplay, que é cheio de farofa e edição engraçada, não sei o que. É maneiro, é irado. Mas até no gameplay, ele busca ser uma ilustração da experiência emergente, que é uma coisa que eu abordo tanto nos Porquê Jogar. E o Porquê Jogar já é uma abordagem mais analítica. O Lero Up já é um debate. As palestras que eu boto. Então, assim, todo o conteúdo que eu vou botando online, ele serve, na verdade, para trazer o máximo de conteúdo possível. E a gente sempre quer expandir isso, né? Eu e o Renan, e o Rodrigo e o Elton, a gente tem conversado muito, cara, sobre o Ludobardo para 2015. Então, a gente quer divulgar conteúdo brasileiro, de jogos brasileiros, seja em inglês, seja em português. Vocês já viram que tem vídeo do Ludobardo em inglês, então é uma ótima oportunidade de divulgar conteúdo brasileiro para o estrangeiro.
Eu também tenho intenção de fazer pós-mortem dos jogos que eu já produzi, dos jogos dos quais eu já trabalhei. Existe uma preocupação muito específica com ser informativo. E eu acho que a Campus Party, ela é isso. Ela é um evento que tem conteúdo muito bom, que segue nessa linha informativa, mas você tem que saber achar, você tem que saber procurar, você tem que saber selecionar. No palco de jogos, por exemplo, até que tiveram palestras bem interessantes. Inclusive, a Flávia Gazi, por exemplo, falou sobre narrativa e mitologia, que, óbvio, é um tema que muito me interessa. E acho que depois vai ter uma outra palestra que ela vai dar sobre crítica de jogos. Então, são todos elementos que se conversam muito e que eu acho que tem uma pegada muito importante de mostrar que, cara, o que mais me irrita é o consumidor que... Eu sei que eu tô falando muito, mas você pode me irritar com alguma coisa. Relaxa, pode ficar tranquilo. Eu tô vendo os laser beams do Renan. Isso vai ser em JPEG também, tá? Dá um trabalho. Mas assim, o que eu acho muito bacana é o seguinte, cara, a gente tem que conscientizar, o Ludobardo é isso, é conscientizar o público, o consumidor de mídia, não é nem só jogo. Claro que existe uma ênfase no jogo, né, como que os jogos contam suas histórias. Mas, poxa, nós somos seres pensantes. Quando eu falo do Eridays, eu tô falando de Jules Verne e os romances dele, como a viagem, como é que é o nome? Volta ao Mundo em 80 Dias e depois a viagem pro centro da Terra. Quando eu falo de Spec Ops The Line, eu tô falando sobre Coração das Trevas e Apocalipse Now. Todas as mídias se comunicam. Então, cara, a gente tem que estar sempre consciente do que a gente consome. E não adianta reclamar que o Call of Duty tá fazendo sucesso se você comprar o próximo Call of Duty, caceta. Inclusive, eu também tenho uma abordagem parecida no meu canal, porque eu tento pegar animes e fazer reviews deles, trazendo obras muito diferentes do normal, do mainstream. Por exemplo, que é uma coisa mais literária, Romeu e Julieta. Existe um anime falando sobre Romeu e Julieta. E caso você não saiba, o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Romeu e Julieta que existe como anime, mas pelo amor de Deus, é Shakespeare, né? Só que é o seguinte, mesmo ele pegando toda aquela narrativa de Romeu e Julieta, ele trabalha de uma maneira muito incrível e muito diferente, criando um universo bem diferente do Filha da... Buzina, Filha da Buzina. Criando um universo muito diferente do que a gente vê em Shakespeare, só que trazendo todos aqueles elementos de narrativa, todo aquele contexto histórico, toda aquela carga emocional dos personagens. E eu até diria que ele enfatiza muito, em muitos aspectos, essa carga emocional, porque se vocês conhecem Romeu e Julieta, talvez vocês conheçam o final de Romeu e Julieta, que já é uma coisa muito conhecida. E no anime... Bastante, assim, se alguém spoiler, não é nem spoiler, é tipo cultura comum. É falar que o Darth Vader é o Anakin. Oh, meu Deus! Antigamente, tipo, meu Deus, sabia que o Anakin era realmente o Darth Vader. Meu Deus, que plot twist muito louco. E hoje em dia, se você fala isso, é um spoiler, então... Porque tem tudo a ver com o contexto cultural, né? Sim. Eu acho que conforme as pessoas vão mudando, o conhecimento cultural delas vai mudando também. Isso se aplica em inúmeras áreas, assim, fumar era super comum na década de 20, era o máximo, todo mundo fumava. Hoje em dia, já existe uma visão super negativa. O que, até puxando um pouco a sardinha para esse lado da Campus Party... Eu ia fazer uma coisa muito parecida? O que é? Não, enfim, eu ia comentar que é o seguinte, fumar sempre teve um impacto cultural muito forte, cara. Eu adoro filmes no ar, eu adoro literatura no ar, e fumar sempre foi um elemento, assim, inerente de, cara, todo detetive particular tava lá fumando, até as mulheres lá com a piteira. Pô, você vai ver séries como Mad Men da década de 50, todo mundo fuma e tá bebendo uísque direto, até no horário de trabalho. Então, assim, é uma coisa super comum, não é um erro, é um dado comum da cultura. Sim, são valores, são valores. Sim, mas isso tá mudando porque os malefícios do fumo foram propagados. E aí o que tá substituindo o cigarro hoje em dia? O celular, a internet, as redes sociais e todas essas tralhas aí que vocês sabem, que vocês sempre usam. Talvez não tanto, mas você com certeza conhece alguém que usa e muito. Não, é o caso. Assim, eu acho que assim, aqui você tem uma relação muito forte com isso. Até eu tava falando com o Arthur há pouco, eu fiquei meio admirado, digamos assim, de encontrar muitas pessoas, assim, é uma coisa muito vasta. Eu vou colocar uns trechinhos para vocês sentirem o tamanho desse lugar aqui. Você pode ver um montoado de gente que tem os mesmos gostos, digamos assim, os mesmos costumes, juntos, só que ao mesmo tempo separados. Por que uma pessoa vai no Campus Party pra ficar, sei lá, 5 dias na frente do computador jogando e fazendo as coisas que ele faz, que
poderia fazer de casa. Aliás, já faz de casa. E já né? faz de casa. Não, mas tem ultra internet aqui. Ok. Tá, mas isso justificaria se você viesse com um grupo de amigos ou você fizesse um grupo de amigos. Claro que eu não tô é condenando. claro que tem. Não, é Sim, óbvio que existe, tem caravanas, existe. óbvio. É claro que existe esse tipo de pessoa. Mas é porque tem um custo muito alto. E também, outra, né? às vezes você não sente isso. Às vezes você olha o pessoal passando e você fala, caraca, que relação ele tá tendo com o evento em si. Ele não tá correndo atrás do que o evento proporciona de palestras, de conteúdos. Ele tá imerso naquele mundo que ele sempre esteve, só que em outro lugar. Não, quando a gente foi gravar, eu vi isso nitidamente. Eu tava mexendo no computador pra poder passar os arquivos da câmera, a gente ver se o som tava legal, não sei o quê. E cara, a gente tava numa área rodeada de pessoas em sofazinhos e todas as pessoas em volta estavam ou no celular ou no laptop, cara. Assim, não vi ninguém interagindo. As pessoas interagindo éramos nós e a gente ainda tava com medo de falar e atrapalhar os outros. Sim, porque sim. a gente tava fazendo mais barulho. E tem outra coisa, mesmo que você nem venha a Campus Party, porque, cara, tem custo de ingresso, tem custo de hospedagem, a comida é um assalto. Cara, é surreal, você sai pobre. Quanto foi essa bagatela? 22 pontos. Bem, senhoras e senhores. Foi 25, é um choque tão grande você ter que pagar uma coisa tão cara. Coma mal por um preço muito alto. Que triste. Daqui, só de refeição, assim, você não tem muita opção e você sai pobre, é bizarro. E, pô, é num centro de exposição que é afastado de tudo, né? Então, assim... É complicado. É complicado. Assim, são os pontos contras, vamos dizer assim. Não, mas mas não que você não deva vir em alguma edição, seguindo alguns conselhos nossos, como arquitete bem o que você vai assistir. Traga marmita, sei lá, cara. Traz sua comida, traz sua Traz água. feijoada, gente. Ajuda. Não. Porque é o seguinte, você vem com uma caravana, você vem com amigos, eu acho que é uma experiência sensacional. Agora, pô, o fato do Renan estar aqui já fez toda a diferença, entendeu? Já é muito mais legal. E mesmo eu ter vindo pra dar palestra, sabe? Eu acho que a gente aproveitou muito bem esse dia pra fazer uma série de coisas. Tanto ver conteúdo, como gravar o nosso conteúdo, participar de outras atividades, por aí vai. Mas eu acho que talvez muitas pessoas não aproveitem isso. E assim, se você tá correndo o risco de gastar toda uma grana pra vir pra cá, com comida, com hospedagem, com ingresso, com transporte, e você tá interessado no conteúdo, você pode ver praticamente todas as palestras online de graça, sabe? Sim. Então, sabe, tudo bem, você vir aqui falar com o cara que tá falando, palestrante, é uma oportunidade incrível. E olha, é muito proveitosa e muito enriquecedora. Você pode ter muito mais conteúdo, você pode ter uma ligação direta com a pessoa que cria aquele conteúdo sem uma tela na sua frente. Você ter a experiência de você conversar, que cria o conteúdo que você gosta e poder trocar um pouco de experiência, nem que seja alguns minutinhos, já faz toda a diferença. E isso cria, com certeza, narrativa. Não, certamente. E que fique bem claro, toda essa história que a gente está desenvolvendo aqui para vocês sobre a nossa experiência com a Campus Party, não é falando não venha, e não é nem falando venha loucamente. Como venha. Cara, tenha Como senso você deve crítico. É senso crítico na hora de jogar seus jogos, senso crítico na hora de ver filme, de ler livro, e também de avaliar a experiência do evento, entendeu? Ver se vale a pena você vir, sim, não, o que você vai fazer. É isso, assim, pense bem nisso. Essa experiência é muito válida, mas você tem que saber peneirar, você tem que saber selecionar, você tem que ter senso crítico. Sim, tanto isso pra tudo na vida. Eu acho que o senso crítico é uma das qualidades mais essenciais que todo mundo deve ter. Pense nisso como... Já que é o Ludobar que a gente fala sobre jogos, a gente tem o Palco Marte hoje e amanhã, cara, é uma experiência de jogo. Com certeza. Você buscando gerenciar da melhor forma possível os seus recursos para ter o melhor desempenho. Não faça grinding, né? Que é ficar matando ratinho para pegar XP. Foca nas main quests que valem a pena, entendeu? Uau. Bom, acho que é isso. Eu acho que o último comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte: YouTube, certo? Até porque a gente trabalha no YouTube, a gente cria conteúdo no YouTube. E é o seguinte, o YouTube ele é uma ótima mídia para você conseguir pegar uma massa grande de pessoas para você mostrar o seu conteúdo, não apenas para uma sala de aula, ou talvez para os seus amigos, ou talvez, sei lá, um nicho muito pequeno. Você tem um mundo para te ouvir, certo? Então é muito interessante você ter essa experiência, você ter uma carga de experiência,
de conhecimento e você passar ele através da telinha que vocês estão assistindo agora. Por exemplo, o Arthur é um cara extremamente estudado da parte de narrativa de jogos, teve o Pirula, o Manual do Mundo, Nerdologia, sabe? Que criam conteúdos que, pô, ciência, what? Sabe? E eles conseguem passar de uma forma totalmente diferente, que aquilo que parece ser muito chato pode sim ter um brilho, pode sim ter uma mensagem muito boa, sim, e uma forma de passar muito diferente do que talvez você viria numa sala de aula, ou lendo um livro, ou... Os vídeos do Ludobardo, eu comecei os meus vídeos porque eu escrevi artigo acadêmico e eu via pessoas que poderiam se interessar pelo tema não tendo acesso a uma forma acessível, entendeu? Outro exemplo bacana disso é que, pô, aqui na Campus Party, eu encontrei com algumas pessoas que vieram falar, você é o Ludobardo e tal. Um desses casos engraçados foi um cara que me parou, ele não tava lembrando o nome do canal, ele falou Ludobardo. Pô, tá, essa é pra você, Thiago. Pô, é sensacional. Ele não lembrava do nome, mas ele me parou pra falar, cara, eu tenho um canal, e aí o canal dele, pô, tem quase 1 milhão de assinantes, assim, é surreal. E aí ele falou, cara, eu faço conteúdo com uma pegada de humor, eu faço gameplay, não sei o quê, mas eu me amarro no conteúdo que você faz, que é um conteúdo crítico, que é um conteúdo com foco de informação, de análise, de educação. E, porra, isso é sensacional, sabe? Ele veio falar, tipo, cara, eu acho sensacional o seu trabalho. Então, acho que é tudo uma questão de visibilidade é um problema. A gente pode até abordar isso em outro vídeo, em outra discussão. Visibilidade é um problema terrível, assim. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, mas como é que você leva ele até o seu público-alvo? Já é uma outra discussão. Só o fato de você saber que tem alguém ali que não é do mesmo nicho que você, mas reconhece o esforço e a qualidade do seu trabalho, pô, é sensacional. Com certeza. E assim, por mais que você possa gostar de conteúdo mais ruê, é sempre bom você também olhar para criadores de conteúdo, não só youtubers, mas qualquer mídia que você consome, procurar conhecimento. A Campus Party é um exemplo disso. Você pode escolher se você quer ser mais uma pessoa sentada nas mesas. Não estou condenando ninguém, mas é uma escolha pessoal. Ou você pode simplesmente pegar todo esse conteúdo que eles mandam. E cara, tem muito palco, tem muita palestra, tem muito conteúdo. Você, assim, passa no site rolando, tem uma lista enorme, gigantesca. Se você é desenvolvedor, se você gosta de YouTube, se você é gamer, qualquer coisa ruim, vai. Mas vai ter coisa boa? Vai. Entendeu? Então quem que vai peneirar? Quem que vai escolher quem vai assistir ou o que fazer? Você. Simples assim. Depois a gente pode até pensar numa recomendação de conteúdo aqui que a gente acha que valeu a pena. Que é uma questão da gente também fazer a nossa curadoria, né? De falar, se as palestras vão estar disponíveis online, a gente bota lá. E falando em curadoria, galera, assim, eu sempre falo isso, mas eu gosto de enfatizar. O Ludobardo só existe por causa de vocês. É papo clichê, mas é verdade. Não, mas é verdade. Por quê? Todo comentário que eu respondo no YouTube eu falo, cara, o que você gostou, o que você não gostou, por quê? Pra quem achava que o Ludobardo tinha morrido, pode ficar tranquilo que 2015 é o nosso ano. E o Brasil está em crise, mas o Ludobardo não. Ou melhor, é da crise que a gente se remolda e se fortalece e segue novos caminhos. E pode ter certeza que vai ter muita narrativa. É isso, galera, porque quando eu penso em Campus Party, quando eu penso em Level Up, quando eu penso na presença desse cara sensacional que esteve aqui durante a Campus Party junto comigo, acompanhando os eventos, campeonatos, aí rolê isso aí. Narrativa. Então, você vai poder usar isso quando você quiser, com erro de gravação bem off, porque tá tudo sendo gravado. Eu vi um bagulho ali. Espertinho você, né? Não, eu fui testar, mas aí... Mas cara, ele essa não tá iluminação tá bizarra, não tá? Não. A gente tá meio verde, maluco, sei lá. Por quê? Não tem verde aqui? Vou ter que corrigir isso depois. Mas é isso aí. O editor que você pode, né? Foda-se o editor.